Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Como é que somos santuários e templos da morada do Altíssimo aqui na terra? Você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade e honra dos cristãos verdadeiros serem santuários da habitação do Senhor Deus Todo-Poderoso aqui na terra? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua querida família. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Mas antes de prosseguirmos, eu peço a você que deixe aí o seu like para que outras pessoas também possam ver este vídeo agora. E compartilhe também em suas redes sociais. E para você que deseja ser avisado pelo YouTube, assim quando eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil. Basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas, como aparece na animação aí em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Agora vamos direto ao assunto. Nós somos santuários da habitação de Deus aqui na terra. Quão grande é o amor, a misericórdia, a paciência e humildade do Criador em habitar aqui neste mundo, num santuário humano, feito do pó da terra. Deus chamou Moisés ao cume do Monte Sinai e ali Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites, ouvindo e falando com Deus, e sem comer e sem beber. O Senhor lhe ordenou que fizesse o tabernáculo para que viesse habitar de novo no meio do seu povo. Deus chamou a Moisés ao cume do Monte Sinai e ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites, ouvindo e falando com Deus. O Senhor lhe ordenou que fizesse o tabernáculo para que viesse habitar de novo no meio do seu povo. Deus ordenou a Moisés que fizesse exatamente como lhe mostrou, com todos os detalhes. Este santuário móvel era apenas uma figura e uma sombra daquilo que Deus iria realizar no futuro. O santuário era dividido em 3 partes: o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. O tabernáculo, com todos os seus utensílios, apontava para o ministério de Cristo e seu sacrifício. Moisés profetizou que o Senhor Deus levantaria um outro profeta semelhante a ele. E vários profetas profetizaram sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Isaías o chamou de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O apóstolo João também escreveu: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o significado é: o Verbo tabernaculou-se na terra e habitou entre nós. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou que ele próprio era o templo de Deus, o santuário indestrutível de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O tabernáculo culminou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus veio habitar na terra. Cristo disse: eu e o Pai somos um. No Evangelho de João está registrado que Cristo, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós.
Essa expressão do Novo Testamento, habitou, é a mesma expressão do Antigo Testamento que diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No Novo Testamento, Cristo Jesus é o santuário de Deus que desce até a terra e mora no meio do seu povo. Próprio Cristo referia-se ao seu corpo como santuário de Deus. O santuário, portanto, é Deus no meio de nós. O santuário que Deus mostrou a Moisés para que ele fizesse exatamente como ele ordenou, era, na verdade, uma cópia do santuário celestial, onde o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, compareceu uma única vez por todos nós. Graças ao sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, podemos ter a certeza da vida eterna, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo, ao vir a este mundo, dar testemunho do Pai e oferecer-se como sacrifício vivo para tirar o pecado do mundo. Quem crer nele e o recebe como Salvador pessoal, recebe o poder de nascer de novo, e assim, pelo poder e obra do Espírito Santo, tornar-se-á filho de Deus e se torna santuário da habitação de Deus na nova aliança. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o Verbo eterno de Deus se fez carne e tabernaculou-se aqui na terra, ainda o templo de pedras estava em plena atividade, incluindo os sacrifícios de animais. E o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos estava intacto, impedindo o acesso a Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro templo e habitação de Deus, antes dele oferecer-se em eterno sacrifício, sendo ele próprio o templo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sumo sacerdote sem pecados e perfeito, ele disse: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Quando Cristo entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, ou seja, abriu-se a entrada para a presença do Altíssimo, para a presença do Criador, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Depois de ressuscitar e levantar o templo do seu corpo ao 3º dia, o Senhor Jesus Cristo ainda permaneceu 40 dias aqui na terra, e antes dele ser arrebatado para o céu, à direita do Pai, e entrar no verdadeiro santuário celestial, não feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. As últimas palavras de Cristo foram estas: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra por 33 anos. Foi nesse tempo que o verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas sim pelas mãos do próprio Deus, ele tabernaculou-se entre nós, e todos os seguidores de Cristo, que já nasceram de novo, não da religião, mas do Espírito Santo, fazem parte do corpo de Cristo e, portanto, são templos e santuários da habitação de Deus na terra, para dar continuidade à obra de Cristo. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos. É muito importante destacarmos e entendermos as semelhanças entre o tabernáculo da antiga aliança e o tabernáculo da nova aliança, que somos nós cristãos nascidos de novo. O tabernáculo da antiga aliança apontava para Cristo. O tabernáculo dividia-se em 3 partes diferentes entre si. A primeira, o átrio externo. A segunda, o santo lugar. E a terceira, o lugar santíssimo. No Novo Testamento, nós cristãos somos membros do corpo de Cristo e o santuário da habitação de Deus. Nosso tabernáculo também se divide em 3 partes distintas. Nosso corpo externo, que é o átrio, a nossa alma, que é o santo lugar, e o nosso espírito, que é o santíssimo lugar. Agora, um fato importantíssimo é necessário ficar bem claro para que todos vocês entendam. Então, permaneça até o final do vídeo. Acompanhe com mais um pouco de atenção. Assim como Deus falou a Moisés no cume do Monte Sinai, para ele descer e falar ao povo para fazer-lhe um santuário, para que o Senhor Deus habitasse no meio do povo. O santuário foi levantado no meio do acampamento do povo de Israel, que também viviam em tendas móveis. Deus passou a habitar no tabernáculo no meio de seu povo, ok? A pergunta é, em qual parte do tabernáculo Deus habitava e manifestava-se e falava? No átrio? No santo lugar? Ou no mais interior, separado por grossas cortinas, chamado de Santo dos Santos? A resposta certa é no Santo dos Santos. Agora, em se tratando do santuário de Deus que somos nós, a igreja na nova aliança, em qual parte de nós o Espírito de Deus habita? Em nossa carne? Em nossa alma? Ou em nosso espírito? A resposta certa é em nosso espírito. É muito interessante que todo tabernáculo devia ser guardado e conservado santo ao Senhor. Assim também em relação ao nosso tabernáculo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com seu santuário. Ele deve ser guardado em santificação, tanto no átrio, no santo lugar e o lugar santíssimo. Ou seja, teu santuário deve ser guardado em santificação completa, tanto no corpo, alma e espírito. E é no espírito que nós conseguimos falar com Deus, sentir a presença de Deus. Ou seja, teu santuário deve ser guardado em santificação completa, tanto no corpo, alma e espírito. Bem, este é o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aí o seu like para que outras pessoas assistam também esse vídeo. Compartilhe em suas redes sociais e para você que deseja ser avisado pelo YouTube assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil. Basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas, como aparece na animação aí em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Deus abençoe a você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.